Eu estava falando sobre a questão da ansiedade, né? E a relação da ansiedade com o excesso de pensamentos. O próprio pensamento, né? Se a gente for parar para pensar, o pensamento é como se ele fosse uma tela entre que a gente coloca uma tela ou uma lente mesmo que a gente coloca entre a realidade e a gente. Como se a gente tivesse um desconforto de fazer contato direto com a realidade e a gente colocasse o pensamento como se fosse uma tela entre eu e a outra pessoa. Além dele ele distorcer a realidade, ele cria uma camada a mais. Por exemplo, com relação à ansiedade, a gente pode perceber que o corpo ele dá sinais. Quando a gente começa a ficar ansioso, geralmente isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Cada pessoa tem um gatilho específico, né? Um comportamento específico. Uma das dicas práticas que eu gostaria de passar é a gente passar a observar o nosso próprio corpo. Além da gente trazer a consciência para o corpo, sentir as sensações, é importante a gente também ver se tem alguma parte do corpo que está tensionada. Muitas vezes também a gente está com o ombro tenso, né? Está com o ombro assim tenso e a gente nem percebe que está tenso, né? Então soltar o ombro, que é o corpo e a mente, os dois estão interrelacionados, né? Quando relaxa o corpo, automaticamente eu também relaxo a mente, e vice-versa, né? Quando a mente contrai, o corpo também contrai. Um insight que eu já tive já há algum tempo e é esse caminho mesmo. Você perceber como é que a sua fisiologia, né? Sua postura corporal, o seu corpo reage à ansiedade, né? Porque aí você vai pegando você vai tendo esse hábito de se perceber ficando ansioso e você consegue pegar o seu corpo no momento que ele começa a contrair. No momento que ele começa a ficar ansioso, você pega e você relaxa, e aí também é uma questão de hábito. Então, perceber os sinais que o corpo dá e, junto a isso, ter uma atitude de curiosidade em relação a como é que a gente faz para ficar ansioso. Como é que isso se relaciona com a questão do pensamento? Inicialmente, o pensamento ele traz um alívio. E, geralmente, o silêncio, para quem é muito ansioso, ele traz um desconforto, inicialmente. O próprio Eckhart Tolle ele fala sobre isso. O pensamento ele se tornou uma doença e é algo compulsivo, é que todo mundo é viciado em pensar e ninguém sabe disso, né? Existem um número de pessoas crescentes que estão começando a ficar consciente, né? Como ele fala no livro. Só que a questão é a seguinte, né? Não existe saúde mental fora do silêncio, né? Uma mente saudável é uma mente silenciosa, não tem jeito. Então o que acontece é que quando a gente vai se acostumando com o silêncio, que é um processo também gradual, né? Para muitas pessoas, para mim também é um processo gradual, né? Gradativo. Inicialmente, quando a mente faz silêncio, você sente um desconforto, né? Uma angústia para você voltar a pensar. Só que o que acontece? O silêncio, né, quando você se acostuma com o silêncio, é uma coisa muito gostosa. E só que para que a gente possa se acostumar com o silêncio, tirar prazer do silêncio, né, tirar bem-estar do silêncio, a gente primeiro precisa vencer esse desconforto. Esse desconforto que a gente tem quando a gente fica sem pensar. Tem algumas coisas que a gente faz e aí também cada pessoa vai ter que olhar para a sua vida para saber, porque isso varia de pessoa para pessoa, para aliviar a ansiedade, né? Só que esses alívios que a gente busca, esses alívios, é como se fosse um tiro que sai pela culatra, né? Porque você alivia de um lado, mas é como se você ficasse num ciclo onde você vai retroalimentando esse ciclo, né? Então você alivia a ansiedade temporariamente, por exemplo, mexendo no celular. Você chega em casa, está ansioso, vai, pega o celular, mexe no celular. Aí você tem um alívio, beleza. Só que toda vez que você se alivia através dessas formas, você diminui a sua tolerância ao desconforto ao momento presente. Porque nesse ato de eu aliviar, entre aspas, é como se eu fico dependente daquela forma de alívio. Já é uma dica prática também, né? Você pode verificar de que forma você pseudo-alivia a sua ansiedade, né? Através dessas válvulas de escape. Aí cada pessoa vai ter uma coisa, para alguns vai ser comida, para outros vai ser celular. Uma das principais razões que a gente sempre está fugindo do momento presente é porque quando a gente está no presente, a gente inevitavelmente tem que encarar o nosso sofrimento interno. A primeira coisa que a gente encontra quando a gente está presente, a gente encontra o nosso sofrimento. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Um forte abraço, até mais.